Que o Senhor ele venha ser louvado. Vamos tratar do tema comportamento na rede social. E eu questiono a você, para você refletir, qual o seu comportamento, o que você posta na rede social, o que você faz geralmente, quais os conteúdos postados, o que você gosta de fazer nas redes sociais. Você já pensou isso? Você chegou a algum momento em refletir em relação ao que posta, se tem alguma coisa a ver, conforme falando aqui na maneira tradicional? Você já refletiu acerca disso? Então cabe a nós refletirmos, cabe a nós pensarmos, conforme uma passagem bem interessante para nós refletirmos. É o que está escrito: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos o que? Julgados. É muito importante de nós julgarmos a nós mesmos. E é muito importante isso, de nós termos essa consciência, de nós nos avaliarmos, de nós refletirmos acerca de nossas atitudes. Ou seja, nós temos que refletir muito nisso, nós temos que buscar o nosso Pai. E Jesus ele ensinou algo bem interessante, uma passagem da Escritura, inclusive estava mesmo aqui no meu pensamento, estava remoendo no meu pensamento. Jesus disse: porque tu vês o arqueiro ou o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho para tirar o arqueiro ou o cisco que está no olho do teu irmão. Isso é muito importante. Geralmente eu olho para alguém e digo para alguém mudar em alguma coisa: olha, você precisa mudar nisso, precisa mudar naquilo, você é desse jeito, você é assim. Aí a pessoa critica muito, mas não se avalie você. Já pensou em mudar? Já avaliou a sua vida, como está? É muito importante, em primeiro lugar, quando nós vamos corrigir alguém, nós temos que pensar: e eu estou no mesmo erro também? Ou eu mesmo estou em um outro erro e não me corrigi? E isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério, minha irmã. Porque Tiago ele também diz: por que tu julgas a teu irmão? Há um só que é juiz, que é Deus. Então assim, o que eu quero trazer com isso, com essa meditação aqui das Escrituras, é acerca de nós julgar nós mesmos, conforme as Escrituras dizem. Nós julgarmos a nós mesmos e também de nós observarmos o argueiro, ou melhor, observarmos a trave que está no nosso olho. Ou seja, nosso irmão pode ter um cisquinho no olho, deixa o cisquinho dele lá, não está fazendo mal ele, o cisquinho no olho. Então a gente olhe para você mesmo, tira essa trave que está no teu olho, que incomoda, que não faz você enxergar. Quando você tiver com o olho bem limpinho, vá lá ver, soprar no olho do seu irmão: ó, meu irmão, deixa eu ver seu olhinho aqui. Aí a pessoa vai, assopra, tira o cisquinho, o irmão fica muito feliz, graças a Deus. Então você está com uma trave no olho, não tem como você tirar porque você não enxerga. Então, graças a Deus, de nós refletir um comportamento na rede social. Então a irmã Miriam fez um esboço aqui, graças a Deus estive olhando, bem preparado aqui com alguns versículos. Irmã Miriam, você tem algo já a comentar, algum versículo para ler, algo a abordar aqui para os caríssimos irmãos refletirem, graças a Deus. Então a gente vamos trazer aqui em dois aspectos aqui. Então eu vou mesmo estar do lado dos rapazes aqui com as redes sociais. Irmã Miriam aqui vai estar ao lado das moças aqui para falar em relação a isso. Então o homem, como é o comportamento dele na rede social, a irmã Miriam para falar, graças a Deus, é com você. Amém. Nós observamos aí por um contexto geral, né, que os jovens eles têm ali um comportamento na rede social e ele deve ser avaliado, né, principalmente nós que somos da Igreja de Deus. O que esse comportamento está levando para outras pessoas, né? Por exemplo, a questão de postar as fotos, né? Que fotos nós estamos postando, que coisas nós estamos compartilhando. E aí é muito importante a gente rever, né? Como o irmão Nathaniel disse,
a gente olhar o que nós estamos fazendo primeiro, né? E diante disso, qual deve ser o nosso comportamento na rede social, né? O que nós postamos representa a igreja de Deus ou nos confunde com alguns costumes aí mundanos, né? Então nós temos que prestar bastante atenção nisso. O que nós estamos levando para outras pessoas? Nós somos chamados para levar o evangelho, né? A palavra de Deus. E diante disso, a rede social, ela não deve ser ali um palco de discussões políticas, né? Ou postar memes. Alguns memes, inclusive, levam ali o nome de Deus, né? O nome de Deus em vão, transgredindo aí um dos mandamentos, né? E nós não devemos compactuar com essas coisas, né? Primeiro porque está levando o nome de Deus em vão, e nós compartilhando isso pode gerar ali um mau testemunho, né? Como diz aqui em 1 Coríntios 10:32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja de Deus. Ou seja, nós representamos a igreja de Deus. O que nós estamos postando representa de fato a igreja de Deus. Nós temos que ver também que Deus, ele não se deixa escarnecer, né? Então aqui em Gálatas 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, ou vai colher também, né? Então Deus, ele não se deixa escarnecer. O que é escarnecer? Zombar, né? De Deus a gente não pode zombar de forma alguma. E é o que a gente vê em muito meme, em muita coisa que a gente compartilha, a gente pode não perceber, mas a gente está ali zombando do nome de Deus, né? E também aqui em Romanos 12:2, que fala aqui, ó: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Então nós não devemos nos conformar com este mundo. A gente sabe que é muito complicado ter ali no meio da rede social, né? E ter um comportamento diferente, mas nós somos chamados para sermos luz, né? Nós temos que ser luz. E a nossa rede social, apesar de ter uma repercussão muito grande de assuntos ali diversos, né? A rede social, ela deve ser separada justamente para pregar o evangelho, pela sua repercussão ali muito grande diante das pessoas, né? Então o jovem, ele tem que ter bastante cuidado com essas coisas, né? Em compartilhar o que é bom, o que é agradável, o que leva o evangelho, né? As coisas do mundo, elas já são bastante divulgadas, né? A gente vê que muitas páginas postam vídeos, fotos, e as pessoas estão ali constantemente compartilhando. Mas e as coisas de Deus? O que nós estamos fazendo para levar o evangelho realmente para as pessoas? A nossa imagem na rede social, ela representa a igreja de Deus de fato, né? É algo que a gente tem que pôr em prática, ter ali em mente sempre, né? Pode comentar o restante, irmão Nathaniel. Amém, excelente aqui, mais meditações para nós, acerca do que nós postamos nas redes sociais. Então você vai postar lá algo, você pega o seu smartphone e tem uma maçãzinha atrás, aí você vai postar alguma coisa aqui, olha, eu vou postar isso, achei bonito. Aí você se autoavalia, isso mesmo é para glorificar a Deus. Aí você pode dizer, vocês são muito radicais, então tudo que eu devo colocar é para glorificar a Deus. Acalme-se, vamos lá. Então você vai postar, então você medita, isso é para glorificar a Deus, ou mesmo o que eu vou postar é para edificar a vida de alguém, é para trazer algo que venha fazer com que uma pessoa mesmo aprenda, uma pessoa reflita sobre um assunto, é algo que vai trazer bem nesse sentido. E você deve o que? Refletir em relação a isso que você posta, colocar um freio. É muito importante nós refletirmos sobre isso, de nós sermos essa
autoavaliação, como é o comportamento na rede social. E aqui a Miriam abordou acerca de assuntos e acerca também de memes que as pessoas postam. E geralmente os memes eles são compartilhados de uma forma mesmo sem freio. As pessoas postam porque acha bonito, é algo mesmo que faz rir, uma piada, e diz eu vou logo compartilhar isso. E nós estamos falando aqui com pessoas sensatas, conforme está escrito, de refletir o que você tem postado, ou seja, qual é o conteúdo. Por exemplo, se eu, Nathaniel Tomás, abrir o seu Facebook, o que eu vou ver lá? É algo que eu vou me sentir animado? Os conteúdos que eu vejo lá serão conteúdos que poderá mesmo fazer com que eu pense assim, olha que coisa bonita por aqui. Então, acerca também o seu Instagram abrir ou uma outra pessoa abrir, o que ela vai ver por lá, o que ela vai encontrar. E aqui para você refletir, caríssimo jovem, você mesmo que está à procura do primeiro emprego, ali procurando o seu primeiro emprego, aí a empresa pede assim, faça um currículo. Aí você vai fazer esse tal de currículo, pesquisa como é, coloca o nome, coloca telefone, coloca o endereço, coloca o e-mail, aí vai lá, formação acadêmica, aí tem ali o ensino médio, os cursos, aí fica pensando em que cursos eu não tenho nenhum, experiência profissional, não tem nenhuma, aí então que currículo é esse? Aí você começa a refletir sobre isso. Como é que eu vou ter um primeiro emprego se eu não tenho nenhuma experiência? Diga lá, irmão Souza, é com você. Nathanael falou de currículo, né? Sim. Currículo para empresa. E o nosso currículo diante de Deus? Excelente, irmão Souza. Às vezes a gente esconde numa senha, né? Às vezes as redes sociais ali não quer entregar para ninguém e ele se esquece que existe um Deus poderoso que sabe todas as coisas, né? Está ali atento, né? E existe um versículo na Bíblia que nós vamos dar conta de tudo, né? Amém. Do que nós fizemos, né? Um dia nós chegaremos diante do tribunal, prestaremos conta daquilo que nós daremos conta daquilo que nós fizemos, né? Então é algo de se pensar, né? As pessoas escondem das outras, né? Sim. Mas existe um Deus do céu que ele está acima de tudo e ele está observando. Em outro versículo na Bíblia que diz que Deus, ele olha os moradores da terra do alto, né? Ele está atento. Nada se passa neste mundo sem a percepção de Deus, né? Amém. Tudo está no controle dele. Existe às vezes um mal que vem e às vezes aquele mal ele não vem sem causa. Tem pessoas que culpam a Deus. Se Deus ele está no controle de tudo, por que acontece isso, né? Mas Deus deixa que aconteça para que aquelas pessoas sejam punidas pelo mal que elas mesmas fizeram, elas que causaram mal para elas, né? Então Deus, a gente vê quando Israel ele pecava e se afastava diante de Deus, existia ali que ele sofria muito ali a destruição ali dos reis das outras nações. Eles ficavam humilhados, e quando era nessa humilhação o sofrimento vinha, eles se lembravam de Deus. Amém. Olha, nós era feliz, nós tínhamos um Deus todo poderoso que resolvia as coisas por nós, e agora nós estamos nessa situação. O que era que eles faziam? Se voltavam para Deus, o joelho no chão, voltavam de novo o primeiro amor e buscavam a Deus, e Deus ouvia, né? É isso que Deus quer de nós. Clamor. Se você está passando por algo difícil, não desanime,
mas busque a Deus, e Deus ele ouvirá o clamor de qualquer um. Assim ele se curve diante de Deus, reconheça que é um pecador. Eu pequei, amém, Senhor. E busque a Deus, porque Deus ele perdoa qualquer um daqueles que se achega a ele com sinceridade de coração. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Que o Senhor venha a ser louvado. Amém. O irmão Souza, ele citou um versículo aqui muito bom. Aleluia. Graças a Deus para nós refletirmos. Em Eclesiastes, capítulo 12. Graças a Deus. Irmão Souza, pode fazer essa leitura para nós. Amém. Eclesiastes, capítulo 12. E somente vamos ler os versículos 13 e 14 para ficar melhor o entendimento. Diz assim, 12, 13 e 14, né? Sim. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e muito estudar. É enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. É este, irmão? Amém. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Amém. Então, aí um versículo sim, muito bom de se refletir, né? Amém. Graças a Deus. Deus há de trazer juízo a toda obra, quer seja boa, quer seja má. Então nós vamos ser julgados, né? Nossas obras vão ser julgadas diante de Deus. E aqui somente para completar o sentido, já vou passar aqui para irmã Miriam, aqui também da sequência, graças a Deus. Em relação, eu falei aqui de currículo, a empresa exige o currículo, e as empresas grandes, é claro, estão falando aqui no contexto, elas mesmo olham as redes sociais dos que estão concorrendo a uma vaga. As empresas olham, porque se a empresa observar que a pessoa tem um mau comportamento na rede social, também vai ter um mau comportamento na empresa. Se a pessoa posta fotos, por exemplo, de bebidas, bebendo, e ali também com muitas amizades, a empresa vai observar. Então essa pessoa mesmo pode aqui influenciar no ambiente da empresa, ou seja, uma pessoa que posta muito fotos, alcoolizado, com amigos, bebendo, a empresa pode pensar em relação de não ter responsabilidade, ou seja, de chegar um dia não ir para a empresa por causa de uma embriaguez, em festas, em farra, e pode comprometer o nome da empresa. Então as empresas avaliam dessa maneira o currículo da pessoa e observa em relação às redes sociais qual é o comportamento que essa pessoa tem. E quando tem um mau comportamento, já diz essa pessoa não é adequada para essa empresa. Então eu questiono a você, em relação, quando alguém observar a sua rede social, essa pessoa vai pensar bem de você, vai observar você mesmo como alguém da igreja de Deus, conforme aqui a querida Miriam abordou acerca, você mesmo identifica a igreja de Deus, você tem essa identificação, alguém vai lá no seu perfil e olha e diz, essa pessoa é da igreja de Deus. Então, em nome de Jesus, eu posso dizer, se alguém for olhar meu perfil, só vai olhar coisa da Rádio Encontro com Deus. Então, os irmãos podem até dizer, graças a Deus. Aí dizer assim, aqui só tem coisa da igreja de Deus. Amém, então graças a Deus. Vou olhar o perfil do irmão Souza, o que vê por lá? Rapaz, tem um bocado de coisa lá. Tem a coisa variada, né, irmão Souza? Coisa variada. Então, irmão Souza é um homem variado aqui nos assuntos. Acho que tem muita coisa de errado, não. Não tem muita. Não tem muita coisa de ser acusado, não. Ah, sim, tem muita coisa. Que o pessoal, tem gente que é acusador. Então, agora é com você, querida Miriam, aborde para nós mais assuntos aqui para refletirmos. Amém, né? O mais importante
não dar um mau testemunho ali na rede social, que é um meio virtual, é mais importante ainda não dar um mau testemunho na nossa vida real, né? Como o irmão Souza disse, como é que está o nosso currículo diante de Deus, né? E aqui em Mateus 7,16 diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E em outra tradução diz assim: vocês serão reconhecidos por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Ou seja, nós somos reconhecidos como igreja de Deus, né, em outro contexto, através dos nossos frutos. Então, como serão as nossas obras? Como estão sendo as nossas obras? Principalmente nas redes sociais. O que nós estamos fazendo nas redes sociais que pode gerar ali um mau comentário a respeito da igreja de Deus, né? Porque nós somos chamados também para representar a igreja de Deus, né? E aqui em Mateus 5,16, para complementar, diz: assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, quando nós temos as boas obras, o nosso Pai, Deus, ele é glorificado através de nós, né? E para as jovens, para as meninas, né? Como que deve ser o comportamento, como que deve ser as fotos, né? Que a gente deve postar ali. Me lembro bem de uma pregação do ministro Lucas Marcolino numa confraternização que nós tivemos lá em Guaraciaba do Norte, e ele falou a respeito da modéstia, né? As jovens, elas têm que ter uma modéstia, né? Se for para postar uma foto, que seja algo que venha ali mostrar realmente a doutrina da igreja de Deus, né? Aí você pode até pensar, que extremo, então eu não posso postar nada, não posso postar nenhum meme, não posso postar uma frase legal. Então, assim, a gente pode até pensar que é um ponto ali muito extremo, mas tudo que a gente precisa já se encontra na Bíblia, né? Já se encontra nas Escrituras. Então, tem coisas que são aí do mundo, frases aí muito bonitas, né? Que se você for pegar na Bíblia, é a mesma coisa, né? Então, nós devemos divulgar o Evangelho, nós devemos ali mostrar e valorizar o que a igreja de Deus prega. Se a igreja de Deus valoriza o uso do véu e prega o uso do véu, as meninas postem fotos aí que sejam mostrando, né, esse uso do véu, explicando por quê. Nós devemos ter uma modéstia, né, quanto a isso, quanto às fotos que nós postamos, para não ser algo ali que venha trazer um mau testemunho para a igreja de Deus, né? Quando eu estudava e eu não tinha lá muito conhecimento da Bíblia, alguém me perguntava se eu era da igreja de Deus e eu mesma já me julgava ali e eu tinha vergonha de dizer que eu era da igreja de Deus. Então você pode pensar, como assim, irmã Miriam? Você tem vergonha de dizer que era da igreja de Deus? E na época eu tinha, porque eu sabia que se eu dissesse, olha, eu sou da igreja de Deus, eu ia trazer um mau testemunho, né? Então, a nossa mudança, como o irmão Souza falou, ela, se a gente pedir a Deus a mudança realmente, Deus ele muda, né? Se a gente pedir de todo o coração, se a gente se esforçar para mudar. E hoje, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, quando alguém me pergunta, você é da igreja de Deus? Eu tenho toda a certeza do mundo e todo o prazer do mundo de dizer, eu sou da igreja de Deus, né? Porque as nossas obras, elas devem representar a igreja de Deus, o que a gente posta deve representar a igreja de Deus. Nós somos chamados para levar o evangelho, né? Levar o evangelho da forma mais sucinta possível, da forma que represente realmente a igreja de Deus. Irmão Nathaniel. Amém, aleluia. Então, algo muito importante, quero pegar esse gancho aqui, acerca de alguém perguntar, você é da igreja de Deus? Como você se sente? Você responde, sim, eu sou, graças a Deus. O mesmo a irmã Miriam testemunhou acerca que alguém questionasse ela, você é da igreja de Deus? Se respondesse sim,
existiria uma cobrança da parte das pessoas. Se você é da igreja de Deus, por que você faz isso? Por que você tem esse comportamento aqui do mundo? Porque, ou seja, a pessoa não quer ser cobrada, então acha-se por melhor não dizer. Ou dizer que só frequenta, dizer o meu pai vai ou minha mãe vai. Então a pessoa não quer mostrar compromisso. Eu questiono a você, jovem da igreja de Deus, quando você enfrenta uma pergunta dessa, o que você diz, você afirma eu sou, graças a Deus, ou mesmo fica temeroso. As pessoas na escola veem você como sendo da igreja de Deus, sabem identificar você, porque quem é da igreja de Deus tem um comportamento diferente. Ou seja, os rapazes, eles usam o quê? Calça. Esse é o traje de um jovem da igreja de Deus. Então, em relação, quando eu recebi a doutrina, considerei a doutrina muito dura, tinha 14 anos de idade e gostava das brincadeiras de menino, mas tive que adquirir uma maturidade quanto à palavra do nosso Deus. E em relação à doutrina, em relação mesmo usar calça mesmo, não usar bermuda, e dessa forma aceitei e recebi assim a fé, graças a Deus. E dessa forma as pessoas me viam mesmo usando só calça e questionavam. Eu falava que era a doutrina, né? Era algo mesmo, tinha que se cobrir bem, tinha que mostrar mesmo uma boa postura, aleluia. E também a alimentação, que é diferente, o modo de vestir, o modo de falar deve ser santo. E as pessoas nos identificam, as pessoas observam que você é crente pela sua maneira de falar. Então isso é muito importante, as pessoas nos observam. E hoje nós temos algo, conforme é o tema, né? A mídia social, ela está bem frequente hoje. Então existem pessoas que se conhecem, mas nunca se viram o quê? Pessoalmente, não se viram fisicamente, mas se conhecem por causa da tecnologia. A tecnologia proporciona isso, proporciona essa interatividade, essa globalização nesse íntere. E aqui para nós refletirmos, louvado seja Deus, acerca dessa palavra. E conforme lemos alguns versículos, somente eu citei ali, não em específico, tem 1 carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 31, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E Mateus capítulo 7 diz, para primeiro tirar a trave do olho, para estar atento ao cisco que está no olho do irmão. Graças a Deus, que o Senhor venha ser louvado aqui. E para você refletir muito, meu caríssimo jovem, nessa palavra do nosso Deus, quero deixar mais uma palavra aqui para nós refletirmos o nome santo de Jesus Cristo, que é a primeira carta a Timóteo. Você provavelmente já ouviu essa passagem, graças a Deus, para nós assim nos mantermos fiéis ao nosso Deus, inclusive é para nossa meditação. É a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, os versículos 11 até o versículo 14. Por gentileza, irmã Miriam, faça essa leitura. Amém. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que grandes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Aleluia. Então aqui uma instrução do irmão Paulo para o irmão Timóteo. Ele tinha falado acerca da avareza, do amor doentio ao dinheiro,
E diz para ele fugir dessas coisas, ou seja, ter um bom posicionamento, ter maturidade de evitar o mal e combater o bom combate da fé. E algo muito importante aqui, vamos continuar: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Ou seja, ele fez uma boa confissão perante o que? Muitas testemunhas. Muitas pessoas estavam vendo ali Timóteo fazendo aquela confissão, dizendo ali em relação de servir a Deus e ser alguém o que? Irrepreensível. Amém. E isso é de suma importância, conforme também diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio do qual resplandecei como luminares no mundo. Aleluia. Amém. Mamira, de mais algum comentário? É algo aqui importante que eu recebi da irmã Lucielda Cordeiro. Ela diz aqui: realmente, o povo de Deus tem que ter muito cuidado nas escolhas de entretenimento, inclusive nas redes sociais, pois sabemos que os olhos de Deus estão sobre nós e muitas vezes estamos sendo observados pelo mundo. Por isso temos que ter muito cuidado no que vemos e no que postamos. Como o apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E realmente, sempre estamos aí sendo observados pelo mundo, né? Tudo que nós fazemos é observado. E além de ser observado pelo mundo, é observado por Deus, né? Deus, ele nos vê a todo momento e ele sabe tudo o que nós fazemos, né? Tanto de bom quanto de ruim. E como a irmã Lucielda disse aqui, nós sempre somos observados pelas pessoas, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, né? Principalmente ali os jovens aí que estudam, né? Fazem faculdade. Não é proibido de forma alguma que você tenha amigos, né, que sejam aí de outros segmentos, porém o seu comportamento diante deles deve ser um comportamento que represente a igreja de Deus, né? Deve ser ali no meio deles uma luz. Você foi chamado para ser luz, então seja essa luz, né? E eu direciono a isso não só aos jovens, mas aos demais irmãos que estão nos ouvindo, né? Todos nós fomos chamados para ser luz, então que nós saibamos exercer isso, né? Exercer essa função de realmente levar o evangelho. A gente tem ali muitas amizades, muitas pessoas da família também que às vezes influenciam as nossas escolhas, né? Mas o nosso foco principal, ele deve ser Cristo, né? A palavra de Deus. O nosso foco, o nosso alvo deve estar nele, né? A gente não pode ser ali moldado pelos costumes das pessoas. Às vezes, por nós gostarmos demais de alguém, a gente acaba ficando com vergonha ali de dizer um não, né? Quando fomos chamados ali para um aniversário, para alguma comemoração, pela consideração que nós temos ali pelaquela pessoa, a gente fica com vergonha de dizer um não, né? E a gente acaba, de certa forma, negando ali o evangelho. Então, nesses momentos, a gente aproveita para falar sobre a verdade, né? Como a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, que a gente saiba aproveitar esses momentos que a gente está com os amigos, com os familiares, para levar o evangelho, levar a palavra de Deus. Amém. Excelente, boa meditação. Então, de nós refletirmos acerca do nosso andar, conforme também quero fazer uma leitura com você. Amém. Para você refletir, louvado seja Deus. Tocando ali a sua glória, graças a Deus. O Senhor, ele venha ser louvado e exaltado. Vamos fazer mais uma leitura magnífica. Graças a Deus. Você está gostando do tema? Graças a Deus, deu uma falhada no microfone, mas retomamos. Você está gostando desse tema? Você aprendeu? Estou recebendo muito feedback dos caríssimos irmãos. Então, e você está aprendendo da palavra do nosso Deus? Esse tema chamou a atenção sua.
Esse tema ele corroborou bem com o seu entendimento, graças a Deus. Que o Senhor venha ser exaltado e louvado em tudo isso, graças a Deus. E dessa leitura se encontra aqui na primeira carta aos Coríntios, graças a Deus, para nós refletirmos aqui. Então vamos fazer essa leitura conforme primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Por gentileza, irmão Souza, faça essa leitura para nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 20. Só o versículo 20, né? Sim, o versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Aleluia. Então temos que ter um entendimento de adulto, pessoas amadurecidas, pessoas que sabem buscar Deus de todo o coração. Aleluia. Que o Senhor venha ser louvado e exaltado. Amém. Amém. Então, graças a Deus, muito obrigado aqui por sua cortesia. Programa Jovens em Ação, trazendo mais um tema. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo.